Este relato aconteceu no início dos anos 90, em Itapema, Santa Catarina, mais precisamente na região conhecida como Meia Praia. Era janeiro, verão pleno. Naquela época, a cidade era bem diferente do que é hoje. Menos prédios, menos luzes, menos barulho. As noites eram quentes, abafadas, e o escuro ainda existia de verdade. Nós tínhamos alugado um sobrado simples para passar o veraneio. Um sobrado de 2 andares, com uma escada externa que levava ao piso de cima. Nada sofisticado, apenas o necessário para uma família passar o verão perto do mar. Estávamos todos ali. Meus pais, minhas 2 irmãs, minha prima e o namorado da minha irmã do meio, que hoje é meu cunhado. Naquela época não existia celular. Não existia internet. Não existia ar-condicionado. Quando o calor apertava, a única opção era sentar do lado de fora, esperar o vento da noite e conversar. E foi exatamente isso que fizemos naquela noite. Eu estava sentado com minha irmã, minha prima e meu cunhado, do lado de fora do sobrado. Conversávamos sem pressa, contando histórias, rindo, falando da vida. Eu era o mais novo do grupo. Devia ter uns 15 anos. Eles eram mais velhos, entre 18 e 20. O clima era tranquilo. Nada fora do normal. O calor era intenso, o ar pesado, daquele tipo que deixa tudo mais lento. Dava para ouvir sons distantes da praia, passos, vozes espalhadas, mas nada chamava atenção. Até que de repente algo mudou. Não houve barulho, não houve aviso, não houve preparação. Em algum momento, quase ao mesmo tempo, nós levantamos o olhar para o céu. E foi então que vimos. Passando muito perto de nós, acima do sobrado, surgiu um disco metálico escuro, de estrutura brilhosa. Não era pequena, não era distante, era grande, sólida, imponente. Tinha aparência metálica, escura, com estrutura brilhosa, refletindo levemente a luz ambiente. Não havia luzes piscando, não havia janelas, não havia asas. Ela se movia lentamente, de forma constante, completamente silenciosa. Silenciosa demais. Não fazia nenhum tipo de som, nenhum ruído, nada. O horário não era tarde. Devia ser algo entre 8 e 10 da noite. Ainda havia movimento na região. Mesmo assim, ninguém gritou, ninguém apontou. Ninguém pareceu perceber. Apenas nós. Ficamos paralisados. O tempo parecia ter diminuído, talvez até parado. Olhei para os outros. Eles também olhavam para mim. Ninguém falava. Ninguém reagia. Era como se nossos corpos não soubessem o que fazer diante daquilo. O disco continuou seu trajeto, cruzando o céu lentamente até desaparecer. E então, acabou. Nenhuma explosão. Nenhum som distante. Nada. A noite voltou a ser apenas uma noite quente de verão. Mas nós não éramos mais os mesmos. O mais estranho é que, naquela época, aquilo deveria ter sido contado imediatamente. Principalmente por mim. Eu era jovem, curioso. Ia contar para os amigos, para os conhecidos, para qualquer um que quisesse ouvir. Era o tipo de coisa que marca a vida de alguém. Mas isso não aconteceu. Nós não contamos. Na verdade, nós esquecemos. O episódio simplesmente desapareceu da nossa memória. A vida seguiu normalmente. Os anos passaram. Mudamos de cidade, mudamos de rotina, mudamos de vida. E aquele acontecimento ficou apagado. Somente cerca de 20 ou 30 anos depois, algo inesperado aconteceu. Estávamos todos reunidos em um churrasco. Eu, minha irmã, minha prima e meu cunhado, que já estavam casados naquela época. O clima era descontraído. Risos, conversa solta, lembranças antigas. Até que em determinado momento alguém comentou, quase sem importância, como quem lembra de algo distante. Vocês lembram daquela noite em Meia Praia, do disco que passou por cima da gente? Houve um silêncio imediato. Um silêncio estranho. E então, um por um, começamos a lembrar. Não como algo novo, mas como algo que sempre esteve ali, escondido. Cada detalhe voltava à medida que o outro confirmava. A noite quente, o sobrado, a conversa, o céu, o disco. Todos nós tínhamos visto. Todos nós tínhamos esquecido.
e todos nós lembramos juntos. Décadas depois, foi um choque, não apenas pelo objeto no céu, mas pelo bloqueio de memória coletivo. Algo que deveria ter sido contado, algo impossível de esquecer, e ainda assim foi esquecido. O que foi aquilo? Um fenômeno isolado? Um avistamento ufológico? Ou algo que interferiu diretamente na nossa memória? Por que só lembramos tantos anos depois? E por que lembramos juntos? Algumas experiências não desaparecem. Elas apenas ficam escondidas, esperando o momento certo para voltar. E talvez, algumas coisas nunca queiram ser totalmente explicadas. Talvez elas existam apenas para nos lembrar que nem tudo acontece deste lado do véu. O que realmente foi aquilo?